Thaís Bilenque. Mais uma dessas coincidências foi o fato de que, no meio dessa enorme novela, dessa confusão, de as entranhas do crime organizado, as entranhas financeiras do crime organizado estarem vindo à tona, das conexões, muitas conexões e coincidências políticas dessa história, o presidente da Câmara, Hugo Motta, convoca um deputado afastado, estava exercendo a função de secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Derrite, para ser relator de um projeto do governo federal de uma lei antifacções. Ele vem e tritura o projeto, macera, põe no liquidificador e faz N versões até uma delas finalmente ser aprovada na noite dessa terça-feira. A gente deu um pedaço dessa história na semana passada, mas agora você vai dar a parte mais importante, que é o fecho, pelo menos, do capítulo Câmara dos Deputados, né? Estava conversando com o Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que estava em Brasília ontem acompanhando isso, e aí também a Comissão de Segurança a Comissão da PEC de Segurança Pública, e ele lembrou uma informação que é o fato de o Derrite ter sido designado para relatar esse projeto não na semana passada, entende? Nem na anterior. Tem meses que já se falava que o Derrite ia relatar esse projeto e que tinha essa intenção de se tornar, né, como eles chamaram, o marco legal de combate ao crime. A versão do improviso, a versão das 6 versões, que, né, ele errou muito durante o processo, ela é verdadeira, porque de fato ele precisou apresentar muitas versões. Mas a votação expressiva que o projeto teve, então o Hugo Motta anuncia o Derrite numa sexta-feira, retrasada. Durante a semana passada são 5 versões do projeto. O governo ultrajado, porque o projeto original foi desfigurado. Na virada da semana, o Hugo Motta anuncia a votação na própria terça-feira. Chega a terça-feira, ele confirma a votação. E aí são 370 votos favoráveis. Uma senhora vitória do Hugo Motta e do Derrite na aprovação desse projeto. 370 votos basicamente do Arenão. E da oposição. Arenão e PL. E aí, alguns elementos mostrando que eles estavam indo tratorar sem olhar para trás. O Derrite e a Gleisi Hoffmann marcam uma reunião, ela atrasa 15 minutos e ele vai embora. Não espera. Outro elemento que mostra é a tentativa que o governo esboça ao longo do dia de apresentar o projeto original durante a votação, uma vez que não conseguiu adiá-la, por meio de um destaque, de uma emenda, enfim, uma tentativa de retomar o projeto original é abandonada. E era uma determinação do presidente Lula, segundo o Palácio do Planalto. Então, eles percebem que, assim, o trator veio e veio rápido e veio acelerado. E aí vem a aprovação. O que esse texto, na sua sexta versão, inclusive as pessoas que estudam o tema, já não conseguiram acompanhar todas as mudanças de versão para versão, mesmo quem acompanha isso com lupa. Então, eu fico até me perguntando o quanto improvisado foi, entende? O que tem, vamos separar, o que tem de mais relevante nesse texto aprovado? Primeira coisa, que talvez para o Renato Sérgio de Lima, sem dúvida, é o mais importante, é a divisão dos valores apreendidos nas operações, que vão para um fundo que atualmente privilegia a Polícia Federal, para a Polícia Federal usar nas suas próprias investigações. Esse dinheiro já é repartido com os estados quando tem envolvimento das polícias estaduais, mas o texto agora propõe que ele seja dividido integralmente no seu valor, o que tiraria da Polícia Federal 350 milhões de reais por ano, segundo o Renato, segundo a Polícia Federal. Essa descapitalização, como eles estão chamando, compromete as investigações, compromete as atividades plenas da Polícia Federal e constrangem o governo, que vai ter que tirar esse dinheiro de outro lugar, tá certo? Eu tenho uma interpretação peculiar sobre essa história. Me pareceu, olhando agora em perspectiva, até com base no que a gente contou a semana passada, que a história do terrorismo, que nem se falou mais essa semana, era o famoso boi de piranha. Né? Vamos enfiar um negócio absurdo aqui, dizer que facção é grupo terrorista para agradar o Trump, não sei o que lá, para chamar a atenção e não olhar para o que realmente interessa, né? O mágico fazendo graça com a mão esquerda e fazendo a mágica com a direita. Já a questão da manietação da Polícia Federal, eu acho que esse era o objetivo principal, porque a Polícia Federal é quem está
à frente, junto com o Ministério Público, no caso do Carbono Oculto de São Paulo e do Paraná, junto com a Receita Federal, mas né, é o órgão que aparece mais e que os investigados temem mais. Né? Então tentaram manietar, proibindo que a Polícia Federal tomasse qualquer iniciativa sem autorização dos governadores, o que era um absurdo. Aí ele teve que recuar nisso. Mas daí foi naquilo que realmente importa, que é no dinheiro. Uma técnica clássica de negociação é você pedir muitas coisas, recuar em várias e manter aquilo que você mais queria, né? E essa questão, eu estava falando hoje com um investigador que não é da Polícia Federal, essa questão do dinheiro ela é muito delicada, porque acaba gerando cisânia ou a possibilidade de cisânia entre os próprios investigadores. Porque uma coisa é você discutir lá em Brasília em tese, vai ficar X% para a Polícia Federal, Y% para as polícias estaduais, para os ministérios públicos estaduais, para a Procuradoria-Geral da República, sei lá para onde. E a outra coisa é ficar lá, bom, como assim? Somos parceiro ou não somos parceiro, entendeu? Então, algum objetivo os investigados já conseguiram, que foi bagunçar um pouco o coreto dos investigadores, né? Agora, dada a vitória expressiva, e eu acho que essa vitória faz todo sentido porque os interessados estavam votando os seus próprios futuros, na minha opinião, ainda tem que ir para o Senado. E aí? É a mesma história? No Senado, o relator que o Davi Alcolumbre indicou é o Alessandro Vieira, senador pelo MDB de Sergipe. E o Alessandro Vieira disse pra gente que ele vai avaliar o projeto, enfim, já está avaliando, partindo da premissa de não reduzir o financiamento da Polícia Federal em nenhum centavo. Então, esse é um ponto que com certeza vai ser rediscutido. O Alessandro Vieira já disse, inclusive, que a expectativa de mexer no mérito existe, então talvez volte para a Câmara, a novela não acaba aqui. Isso não tira uma vitória política que já robustece o DERIT para 2026 e toda a sua plataforma junto. Agora, o texto vai além disso, né? O texto tem outras coisas que eu acho que merecem atenção. O governo tinha mandado no projeto original a previsão da criação de um cadastro de criminosos em que você coloca num banco de dados esses líderes de facções lá para integrarem informações de inteligência de várias forças. Isso foi mantido. Eu perguntei para o Renato se o texto, o que tem de bom nesse texto, porque quando você olha as declarações de todos os lados, né? Do Hugo Mota, da direita, do DERIT, do governo, do Guimarães, enfim, dos petistas, assim, parece que está se falando duas línguas diferentes e sobre objetos absolutamente diferentes. Então eu fico pensando, né, aonde tem os pontos de encontro, assim, para mostrar que a gente está falando da mesma coisa, assim, idiomas diferentes. E aí, por exemplo, o cadastro de criminosos, né, que na opinião do Renato, por exemplo, é muito bom, é muito positivo do ponto de vista da investigação, do ponto de vista jurídico, né, dos penalistas, dos criminalistas garantistas vão dizer que isso é bastante problemático, mas já veio do governo federal desse jeito, inclusive sem estabelecer exatamente quais são os critérios para colocar no cadastro, quais são os critérios para tirar do cadastro. Eu vou te dizer uma coisa, Thaís Bilenque, como jornalista investigativo, é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Porque existe um cadastro de pessoas politicamente expostas oficial do COAF, que são políticos, parentes de políticos, governantes, executivos, que é útil para você fazer uma investigação, mas não existe um cadastro de condenados por crime organizado no Brasil. Isso é muito difícil, inclusive para entes privados operarem. Um banco está vendo acontecer uma fraude capitaneada por uma facção criminosa, por certas pessoas, e não pode informar outro banco, que fica do outro lado da rua. Olha, toma cuidado com essas pessoas. Nem pode avisar para a Febraban. Então, você ter um cadastro centralizado dos criminosos, a meu ver, é absolutamente essencial. Porque senão, sem isso, você depende da informalidade e aí sim você abre brechas para derrubar investigações policiais na justiça depois. Então, e o texto manteve a previsão do cadastro. Outro aspecto do texto que eu gostaria de destacar é o aspecto do perdimento, né, que é o jargão para a apreensão dos bens dos investigados por participação em organização criminosa durante as investigações. O projeto original do DERIT, né, o relatório do DERIT, eliminava
essa apreensão de bens. E o governo reclamou bastante disso, dizendo que se você não tira os bens e prende o cara e os bens continuam à disposição da facção e do grupo, a roda continua girando. O Derrite, em uma dessas versões, acaba apresentando uma outra previsão, que é a apreensão dos bens, né, o chamado perdimento, ocorrer antes do trânsito em julgado. Então, as investigações acontecem e a previsão pode ser determinada judicialmente antes do trânsito em julgado, que para o governo foi considerado um avanço, mas o governo propôs o perdimento imediato. Então, o cara é pego, preso preventivamente e os bens dele são apreendidos. O governo saiu derrotado e, para mim, essa derrota é especialmente dolorosa porque o Alberto Fraga, que é do PL, do Distrito Federal, agora ele tem tantos representantes da bancada da bala que ele está até perdendo o status, mas ele é um símbolo. Historicamente amigo pessoal do Bolsonaro. Ele próprio, quando vai comentar o texto, ele diz isso. Ele diz, Derrite, 9,9 para você. Para ter sido 10, faltou o perdimento imediato dos bens apreendidos. Depois o governo fica usando o discurso do Alberto Fraga para fazer o ponto dele. Então é uma derrota dolorosa, porque poderia ter tido uma articulação com o PL bolsonarista para atenuar esses pontos desfigurados. Vamos ver se isso não volta no Senado, né? Não, certamente lá começa tudo de novo, e já está anunciado isso. Mas eu acho importante mostrar também isso, que essa bandeira da segurança pública, que estava ali, né, está em disputa. Totalmente, vem a fala do Lula sobre os traficantes serem vítimas dos usuários, vem a operação no Rio de Janeiro, e aí chega em Brasília nesse caldeirão, né? Mas assim, vamos lá. A operação da Polícia Federal contra o Vorcaro, ela roubou a cena do Derrite, né? As manchetes foram para a prisão do banqueiro. E o Derrite ficou em segundo plano. Essa questão do perdimento, você tem toda a razão. Tem que aprender na hora. Tem que tomar, inclusive, se a gente tiver uma, digamos, interpretação ampla sobre esse projeto, poderia tomar os bens do Vorcaro imediatamente. E são muitos. Porque é crime organizado, né? Então, o problema de tomar os bens do Vorcaro é que ninguém sabe onde estão os 12 bilhões, né? Não, tem a casa em Brasília, que vale casa de quase 2 mil metros quadrados, tem dezenas e dezenas de empresas, tem aviãozinho, né? Enfim, não é pouca coisa também, né? Especialmente para alguém que tem menos de 50 anos e começou outro dia no mercado financeiro. Agora, o que me parece aí, Thaís, é que a questão política ainda está... Concordo com você que a esmagadora vitória na Câmara mostra, mais uma vez, a fragilidade da base do governo na Câmara e da dificuldade de articulação até para... minimizar danos. Exatamente, nem isso consegue, né? E que todo o reduto permanece no Senado, que, mais uma vez, fortalece o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e fica mais uma vez... Que está dizendo que vai pedir voto no Rodrigo Pacheco, mesmo que o Lula indique o Messias para o Supremo. Tudo é conectado, junto e ligado, né? Tudo uma bacia só. Agora, voltando aqui para o nosso projeto, a perspectiva é que isso tramite rapidamente no Senado e, se alterado, volte para a Câmara, o que vai gerar uma terceira batalha. Câmara, você Na diz. Câmara, né? Porque não vai... E aí, talvez o governo ganhe tempo, mas precisa ver o que vai acontecer nesse meio tempo. E ainda vai para a sanção do presidente, que pode vetar, Sim. E aí tem a análise dos vetos, depois tem a judicialização. E, eventualmente, vai ter mais alguma operação da Polícia Federal e do Ministério Público, da Receita e não sei quem mais quem, porque tudo isso é uma corrida contra o tempo. Por isso que, para mim, essa vitória, ela já é uma vitória, entende? Tudo bem, o campeonato ainda não acabou, não era a final, mas essa vitória, ela traz pontos para o time da oposição, porque robustece o Derrite e o Tarcísio e a plataforma de segurança pública deles. Eu tenho dúvidas pelo seguinte, porque o que está em discussão é um modelo de segurança pública que ou você asfixia o capital que financia o crime organizado, que ganha dinheiro com o crime organizado, ou você mata pessoas de chinelo e bermuda na favela.
né? Não, Esses de são os dois acordo. modelos. Eu não estou discutindo se eles estão certos ou não. O que eu acho é que eles ganham uma vitória para dizer, olha aqui, estamos aumentando de 20 para 40 anos a pena para quem é líder de facção criminosa. Essa pena vai ser aplicada? Provavelmente não, porque tem outra lei que não substitui, uma não anula a outra, que tem outras penas previstas. E o juiz vai julgar de um jeito, depois vai apelar um recurso para o tribunal e, muito possivelmente, em dúvida pro réu, vão pôr a pena menor. Então, eles provavelmente, se conseguirem a sanção deste projeto e desta pena aumentada para líder de facção, talvez esse cara não cumpra os 40 anos previstos. E se cumprisse, talvez não fosse a solução para o crime organizado. Eu não estou discutindo mérito, eu estou discutindo politicamente uma vitória que a oposição tem. Teve uma vitória pontual, em mostrar força e conseguir aprovar um projeto na Câmara com essa votação, nessa velocidade. Sem dúvida, não discuto, mas eu acho que a discussão maior, que é qual modelo deve seguir, as operações da Polícia Federal, e principalmente agora essa do Vorcaro pegando a cúpula do Palácio do Bolsonaro dentro, mesmo tudo por tabela, não dá para ser desprezado também, entendeu? Porque você puxa a discussão e fala, tá vendo como é eficiente você ir atrás dos financiadores, do capital, em vez de ficar matando preto pobre favelado, entendeu? Enfim, eu acho que tem pontos, é troca de chumbo. Tem gente tomando chumbo dos dois lados, alguns acertando mais, outros acertando menos, mas eu tenho certeza que o sono nunca se deve ter se vendido tanto Zolpidem em Brasília quanto nas últimas semanas. E no mesmo dia, na terça-feira, a Comissão Especial da PEC da Segurança Pública, enviada pelo governo federal, há mais tempo ainda que do projeto antifacção, teve uma sessão, uma audiência pública, em que participaram Renato Sérgio de Lima, Carolina Ricardo, do Instituto Sou da Paz, e que os deputados de direita e direita radical falaram livremente. Quando eu me pergunto, né, por que a linguagem é tão diferente, né, e os valores são tão diferentes, assim, e quando você vê o Hugo Mota falando do projeto e quando você vê o Guimarães falando do projeto, parece que são coisas totalmente diferentes, em tempos diferentes, aí você ouve os deputados de extrema-direita falando na comissão e você fala de fato, né? De fato é muito difícil um diálogo quando o deputado de extrema-direita começa a desabonar, por exemplo, a Carolina Ricardo, porque é sempre a única mulher que estava lá, foi convidada pelo Mendonça Filho, que é o relator da PEC na Câmara, e aí o deputado começa a desacreditá-la, desacreditar o instituto em que ela trabalha há 30 anos, 20 anos, não sei, e o conhecimento acumulado nesse período todo num tom de agressão pessoal, que aí realmente, né, você fala, bom, não vou tentar também ver sentido onde não existe. Civilização versus barbárie, né? E aí, Toledo, nesta sessão, na quarta-feira, ganha força uma proposta da direita extremada, da direita radical, que é um referendo para instaurar no Brasil a prisão perpétua. Você considera isso um balão de ensaio sem chance de prosperar? Sim, não é a primeira vez que tenta. Os deputados da extrema-direita insuflando essa possibilidade, trabalhando ela publicamente lá na comissão e tudo mais, levam isso para o relator, Mendonça Filho, e o Mendonça Filho leva estes debates, faz um relato disso para o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, para ele estar a par do que está se discutindo na comissão. Fachin ouve em silêncio, não esboça reação. A Constituição Federal fala expressamente que não se pode ter prisão de natureza perpétua no Brasil. Os juristas, boa parte deles considera que isso é uma cláusula pétrea, que não poderia ser modificado por uma PEC. Uhum. Então não é uma discussão simples e fácil, mas o fato dela vir... E o Mendonça Filho, quando eu perguntei para ele, disse que está se mantendo equidistante da tese, não considera que ela resolve, que seja a panaceia do crime no Brasil, mas também não se colocou frontalmente contrário e encerrou as discussões ali. Mas o fato de seja, né, só uma tentativa de levar essa pauta para frente ou não, no dia em que esse PL antifacção foi aprovado da forma como foi, mostra que existe um terreno fértil no Congresso Nacional para esse tipo de pauta. Se isso vai prosperar ou não, não sei. Mas para a eleição que está se aproximando, esse tema vir assim, desse jeito, mostra a cultura deste momento, esse espírito do tempo atual, que Sim. A gente já conhece. Sim, e a discussão é essa, né? O tema central, a oposição não pode falar de economia porque já perdeu essa discussão. Tem que falar de outra coisa e crime está no topo das preocupações dos brasileiros. O governo tem alguma coisa para mostrar nessas operações da Polícia Federal, prendendo banqueiro, etc.
E a oposição tem que inventar algum cavalo de batalha para ter chance em 2026. O Ciro Nogueira postou nas redes sociais que estava desistindo de uma candidatura nacional e ia advogar que a federação da qual ele participa, Progressistas e União Brasil, deveria focar em candidaturas estaduais. Que também é um jeito de tentar tirar-se do alvo, né? Olha só, eu não estou aqui mais fazendo nada, me deixem em paz e tudo mais. Ele que até ontem era o principal incentivador da candidatura do Tarcísio de Freitas, presidente da República. Vamos lá? Vamos lá, chega! Falar de crimes em outros lugares. Agora vamos falar crimes na Amazônia.